Como ser alguém que termina o que começa e transforma o desespero em oportunidade? Hoje nós vamos falar sobre isso. Você já se viu naquela situação de abandonar o que você começou? Um projeto que você tinha certeza que ia dar certo, que você sabe a importância de levar até o fim, mas você não conseguiu manter animado, constante para concluir? Isso acontece com coisas simples e complexas na nossa vida. Praticamente todos os projetos têm algo em comum. Seja o objetivo de perder alguns quilos, de iniciar uma rotina de exercício, melhorar a alimentação, ou começar um projeto em uma empresa, uma ideia nova, brilhante que você teve, super promissora, começar num novo emprego, focar nos estudos, até mesmo relacionamento, como melhorar o casamento, dedicar mais tempo para os filhos, ou, quem sabe, dedicar mais tempo para o Senhor. Tantas ideias maravilhosas que nós temos que a gente não consegue concluir. A gente nada e acaba morrendo na praia. Quem nunca? Para que você possa vencer isso na sua vida e terminar o que você começa. Ser conhecido como uma pessoa constante, uma pessoa que conclui seus projetos e não alguém que as pessoas já nem levam mais em consideração, dizendo: esse aí não termina nada que começa. Vem comigo que eu quero te mostrar um desenho. Esse vídeo vai te abençoar muito, tenho certeza que Deus vai falar com você através desse material. Então aproveita aí e já se inscreve e curte, tá bom? As nossas emoções têm um papel muito importante na conclusão dos nossos projetos. E é claro que a gente não pode ser guiado apenas por emoção, mas nós precisamos de entender para sermos estratégicos e discernir o que acontece conosco. Imagina o seguinte gráfico, onde aqui nós temos a nossa emoção e aqui o nosso tempo. E nessa linha pontilhada, tudo que está acima é uma fase de otimismo, tudo que está abaixo é uma fase de pessimismo. Normalmente, quando nós temos uma ideia brilhante, quando a gente pensa em algo, um produto, um serviço, algo que nós vamos fazer que vai transformar a nossa vida, ou quem sabe uma decisão simples, mas que a gente sabe que é importante e precisa ser levada a sério. Como nesse momento que está o nosso grau de animação, de alegria, de otimismo? Quando você tem a ideia brilhante, o seu otimismo está aqui em cima, bem alto. E aí você começa a pensar nessa ideia, você começa a digerir ela, a pensar nas consequências, como que isso vai gerar resultado, como que as pessoas vão gostar daquilo, como que aquilo resolve o problema das pessoas, como que aquilo ajuda as pessoas, como que aquilo pode ser rentável, ou de repente, se você está pensando em relacionamento, como que isso beneficia as pessoas que estão à sua volta, como que isso deixa todos felizes e fazem elas gostar de você. Enfim, você faz uma análise e começa a ver todos os pontos positivos dessa ideia, a sua emoção está lá em cima e ela só está crescendo à medida que você pensa em relação a esse produto ou serviço. E aí você toma atitude e começa o projeto. Começa a colocar a mão na massa, vai executando, começa os primeiros dias na academia, começa os primeiros dias com a alimentação certa, começa o investimento no relacionamento que você acha que é importante, que você entende que é o relacionamento da sua vida, ou quem sabe você começa a empresa. Você já dá os primeiros passos, corre para encontrar parceiros para a sua ideia, enfim, você faz a coisa começar a andar. Você dá os passos para que aquilo se realize. Você já está no início da realização. A emoção está lá em cima, só subindo. Mas aí você começa a encontrar alguns desafios. Aquela ideia que é maravilhosa, de repente você fala para alguém e a pessoa já fala assim: será que isso vai dar certo mesmo? Você pensou nisso aqui e coloca um ponto negativo e você fala: não tinha pensado nisso. Mas você também considerou os custos nesse aspecto, se o mercado não corresponder à sua expectativa e coloca outro ponto, e aí você começa a se preocupar. E o dinheiro que você achou que tinha para fazer todo o projeto, você percebe que será que vai dar até o fim? E a aceitação, onde todos os seus amigos falaram que a sua ideia era maravilhosa, que eles comprariam o produto, que eles comprariam a sua ideia, que eles te ajudariam, de repente você começa a ver que não é tão simples assim. Um amigo fala que não, o outro fala que agora não é a hora, o outro fala que está sem condição. E o seu produto começa a não ter aquele espaço todo que você imaginou que teria, ou a sua ideia começa a encontrar resistências, pessoas que você tinha certeza que seriam favoráveis e agora estão se opondo ou resistindo, ou simplesmente não compraram a ideia. O que acontece com a sua emoção nesse momento? A sua emoção começa a declinar. O seu otimismo já não é mais o mesmo. E enquanto você estava nessa primeira fase que nós chamamos de otimismo desinformado, você começa a ter informações reais daquilo que é a execução desse projeto e você começa a entrar numa fase de desânimo, que se chama pessimismo informado.
É aí que muita gente já desiste da ideia, mas você às vezes continua e o ânimo vai só descendo, 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 até que ele passa para baixo da linha de otimismo. Aqui, grande parte das pessoas desistem do projeto, da ideia. E sabe por quê? Porque é nesse momento que algo brilhante acontece. Você tem uma nova ideia maravilhosa, de um produto diferente. Se é uma questão de relacionamento, uma pessoa diferente. Se o objetivo era perder peso, uma nova dieta que agora está na moda. Se o objetivo era saúde, agora uma nova sequência de exercícios que é revolucionária. Ou quem sabe aquele produto mágico que entrou no mercado e transforma o seu sonho em realidade em menos tempo. Nesse momento as pessoas abandonam a ideia e entram para uma nova fase com uma nova ideia. Como é que está o ânimo nessa nova ideia? Altíssimo, porque agora eu só vejo as qualidades. Esse produto é revolucionário, todo mundo está falando, as pessoas estão usando, na internet eu vi, só ouço falar bem, não tem como dar errado. E aí o ânimo começa como lá em cima. E quando vamos colocando em prática esse novo projeto, o que acontece? O otimismo desinformado vai de novo ganhando novas informações. Você vai vendo que não é mágica, que não é tão simples assim, que tem os desafios. E aí você novamente entra num ciclo aonde com a informação você vai entrando num novo pessimismo informado. Esse ciclo não tem fim, porque nesse momento aqui, o que vai acontecer? Você vai ter mais uma brilhante ideia, que agora dessa vez tem tudo para dar certo. Para muitas pessoas, esse ciclo vai se repetindo até que um dia elas esperem que acertem na loteria, que deem a sorte que tantas pessoas já deram e ela não. Afinal de contas, é uma questão de sorte, porque eu sou animado, eu sou dedicado, eu me esforço, eu sou inteligente, mas as coisas não acontecem para mim. Quando na verdade, muitas vezes, lá naquela primeira ideia, quando você desce para o otimismo informado e você não desiste do projeto, e você se mantém constante, e você continua se esforçando, e você avança passo a passo e descobre mais, aprende a resolver os problemas. Seus amigos falaram que ia comprar de você e não compraram. E agora? Como que o mercado vai receber esse produto? E você prepara para o mercado ele com mais força. Aqui você começa a entender melhor da ideia de uma maneira mais madura, mais consciente, menos infantil, mais responsável e também mais embasada. Com a resiliência, você começa a desenvolver a habilidade de resolver problemas e você de fato vai encontrando solução para cada uma dessas questões. O seu ânimo começa a animar e à medida que você vai animando, você começa a ter resultados. E esses resultados te animam ainda mais e você continua se animando. Porém, você não vai chegar mais naquela fase daquele ânimo total, lá do começo, onde não havia consciência nenhuma dos desafios ou consciência mínima. Agora que você sabe quão desafiador é executar a sua ideia, você sabe que não é fácil, que a batalha vai demandar perseverança, dedicação, constância e tempo. Porém, aqui você já cruzou a linha do otimismo novamente. Você já está feliz, animado com o seu projeto, você sabe que tem tudo para dar certo, sim, mas ainda que não seja aquela empolgação ilusória do início. Esse vale recebe o nome de Vale do Desespero. Pouquíssimas pessoas passam daqui em seus projetos. E é isso que diferencia os vencedores. Eu não sei você, mas eu já me considerei uma pessoa inconstante, já me considerei uma pessoa que não termina o que começa. Isso me incomodava muito. Ainda que em muitas áreas da minha vida as pessoas podiam me admirar por conquistas que eu tinha conseguido, em outras eu sei que eu abandonei projetos que eu não deveria ter abandonado. E nos últimos 10 anos, Deus me permitiu acompanhar pessoas de sucesso. Não qualquer sucesso, muito sucesso. Estando perto dessas pessoas, eu percebi que elas são como eu e você. Elas não têm nada de especial. Nenhum dom específico, miraculoso que faz elas serem inigualáveis. Claro, toda pessoa é única. Toda pessoa tem um DNA específico e Deus conhece a gente pelo nome. Mas não é sobre isso que eu estou dizendo. Eu estou querendo dizer que a gente coloca desculpas
no sucesso das pessoas e no nosso fracasso para aliviar a nossa consciência. Mas no fim, o que eu observei nessas pessoas de sucesso é que elas têm constância, elas são disciplinadas, elas são focadas e elas trabalham sempre naquilo que é necessário de pouco em pouco. O sucesso não vem de algo grande que acontece, o sucesso vem de pequenas escolhas certas sempre. Vem de você levantar todo dia no horário que você se propôs a levantar, que você sabe que é bom para você, ao invés de todos os dias apertar a soneca e ficar arrependido porque dormiu até mais tarde. Vem de você escolher a alimentação certa, que você sabe que precisa fazer, mas a gente acaba adiando sempre. Vem de você organizar o seu tempo de uma forma que você define as prioridades e cumpre elas. Vem de você buscar aprender e aprender coisas que vão agregar para você de forma positiva. Vem de você se dispor a aprender e aprender constantemente. Pessoas de muito sucesso não abandonaram o barco por conta dos desafios que a emoção traz. E elas não têm superpoderes. Elas simplesmente dão importância certa para aquilo que muitas vezes eu e você falamos assim: só hoje não tem importância, tá tudo bem assim. E a gente vai deixando e deixando até que a gente perca o foco. Eu já me encontrei nesse vale de desespero por várias vezes. Você também? Escreve para mim aqui em qual situação que você já se viu nesse desespero. Eu já tive isso com ideias para o estúdio, produtos novos, planos de alimentação, tantas coisas. Mas quando eu aprendi isso e eu comecei a aplicar, eu comecei a colher os frutos dessa decisão. Então observa bem essa dica. Antes de você querer abandonar um projeto, pense nas motivações que você tem para aquele projeto. Em primeiro lugar, nós que buscamos direção de Deus e cremos no controle, domínio dele, na soberania dele na nossa vida, cremos também nos planos que ele tem para nós, que são muito maiores e melhores do que os nossos mesmos. Obviamente, o primeiro passo é colocar diante de Deus a nossa vida, as nossas escolhas, pedindo Ele para sondar as nossas motivações, assim como o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, avalie as minhas decisões, as minhas escolhas, a minha mente, minha motivação. Peça para Deus te sondar e te ajudar nisso. Nós que conhecemos a Deus não somos movidos pelo medo, não somos movidos pela incerteza, não somos movidos pela dúvida e não somos movidos pelo interesse próprio, egoísta, carnal, terreno. O que nos move é a vontade do nosso Pai, é ser bênção na vida dos outros, abençoar as pessoas e abençoar a nossa família. Claro, usufruir daquilo que o nosso Pai tem para nós, sim, e acima de tudo, a vontade dele acima da nossa. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Antes de você desistir de um projeto, você pergunta para Deus se Ele quer que você desista? Ou melhor, antes de você entrar em um projeto, você perguntou a Ele se Ele queria que você entrasse? Quando as pessoas nos perguntam sobre a nossa mudança para os Estados Unidos, é algo que eu tenho dito sempre, que primeiro que nós ouvimos uma voz, uma direção de Deus muito clara e muito específica. Essa direção me deu força e convicção de que eu estou aonde eu deveria estar no tempo, momento e forma certa. Essa convicção elimina todas as distrações, elimina o medo, elimina a dúvida, elimina a murmuração. E por tantas vezes, eu e minha família tivemos em situações difíceis aqui, muito complicadas, que só foi possível vencer, porque nós tínhamos essa convicção. Me lembro de uma vez que eu adoeci, fiquei com Covid, nós passamos por vários desafios, além da saudade e tantas outras coisas, eu chorei muito falando com Deus. E uma das coisas que eu disse para Ele foi o seguinte: Pai, eu não me arrependo, eu não tenho dúvida, eu não vou perguntar ao Senhor por quê. Eu só queria te falar que está difícil. E naquele momento eu não tinha para quem compartilhar aquele desafio. E eu chorei e falei: Deus, eu só preciso desabafar. Eu desabafei, mas crendo na provisão de Deus. E eu tinha certeza naquele momento que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando eu declarava essas palavras para mim mesmo, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, meu coração ia se enchendo de alegria, de renovo. Enquanto as lágrimas desciam, eu fui enchendo de novo de ânimo e no outro dia a alegria veio. Eu já testemunhei isso em um outro vídeo aqui no canal, você pode ver lá com um pouco mais de detalhe, mas o que eu quero te dizer aqui é que aquele momento era um momento de colocar em dúvida, mas no meu coração não tinha espaço para dúvida, porque eu sabia
que Deus estava me conduzindo nesse processo. E não há lugar melhor para estar do que no centro da vontade de Deus. Quando alguém me liga perguntando sobre mudar para os Estados Unidos, a primeira coisa que eu pergunto é: qual que é a sua motivação? Porque como cristãos, nós não temos outra que não seja fazer a vontade do nosso Pai. Se a sua motivação não é forte o suficiente, não é claro o suficiente, você vai entrar no vale do desespero e lá no meio você vai ter uma grande, nova, brilhante ideia. E o que vai acontecer? Você vai começar de novo algo e mais uma vez não vai concluir e vai ficar nesse ciclo sem alcançar coisa alguma. A Bíblia fala sobre isso. Efésios 4,14 diz para não sermos como meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Nós precisamos ser firmes, saber em quem nós cremos e no que nós cremos. A partir daí é constância, disciplina, dia após dia, por tempo. Eu estou lendo um outro livro que fala sobre uma outra situação semelhante, um gráfico diferente, mas que ilustra bem algo parecido. Ele diz assim: no nosso desenvolvimento, nós gostaríamos que o gráfico dele fosse assim. Esse é o nosso desejo, que fosse uma linha constante, apontando sempre para cima, crescendo dia após dia e visivelmente experimentando os resultados desse crescimento. Porém, não é assim que acontece. Na verdade, o nosso crescimento em relação ao nosso sentimento muitas vezes parece algo mais ou menos assim. Cheio de altos e baixos e irregularidades. Você acha que está crescendo, depois fala assim: não cresci foi nada, não aprendi foi nada, perdi foi meu tempo, e está um embaraço minha vida, uma desorganização danada. A gente se desespera. Muitas vezes esse é o sentimento. E na verdade nenhum nem o outro. O que acontece na real é que o nosso crescimento é assim. Uma fase de crescimento, um platô, outra fase de crescimento, outro platô, mais outra fase de crescimento, outro platô, e outra fase de crescimento, outro platô, e assim, como uma escada. Essa é a nossa jornada. Você começa com constância fazendo bem aquilo, e no primeiro momento que aquilo faz sentido para você, você fala: uau, isso está transformando a minha vida mesmo. Mas aí depois você estaciona e parece: poxa, não está adiantando mais, o que está acontecendo? Mas se você insistir fazendo aquilo que precisa, insistir na manutenção do bom hábito, insistir naquela ideia, logo depois você vai experimentar de um outro crescimento. E esse crescimento depois vai ser seguido por um outro platô, uma outra fase de calmaria e de mesmice de alguma forma. E por esses ciclos nós vamos crescendo. Quando eu li isso no livro, eu chamei a Adriana para conversar e falei para ela: olha que é assim mesmo. Como que na nossa vida, se a gente for lembrar dos marcos, teve isso sempre. Foi assim quando a gente namorou e casou, e aí a gente montou a empresa, e essa empresa teve fases, uma fase de muito crescimento na área do casamento, depois estacionou e virou desafiador a área do casamento, e eu cheguei a pensar em desistir na época, cheguei a pensar em fazer faculdade de publicidade, outras coisas, isso ainda nem tinha filhos na ocasião, 20 e poucos anos, 22, 23 anos, e aí pensei em largar, falei: não dá mais, essa questão de fotografia tá difícil, o mercado tá difícil. E aí eu persisti porque Deus me deu forças e me deu direção, e Deus usou uma pessoa naquela ocasião para falar algo comigo sutilmente, mas que eu entendi o recado. E na minha constância a gente experimentou uma outra fase de crescimento, e aí vieram trabalhos internacionais, tanta coisa que começou a acontecer, tanto reconhecimento, mas depois teve um estacionamento, onde também continuaram os desafios financeiros e o orçamento estava justo, muita concorrência às vezes desleal e aqueles problemas de mercado que todo mundo sabe, que toda empresa enfrenta. Depois, na sequência, veio a fotografia de partos, de nascimento, onde Deus abençoou muito a gente, nos honrou, e a Adriana se tornou referência no mercado de foto e vídeo de nascimento em Uberlândia e na nossa região. Depois disso, Deus me dá uma direção, uma palavra, após uma viagem que eu fiz para Israel, fazendo um documentário, que eu deveria trabalhar na igreja. Entender essa nova fase foi uma nova etapa de crescimento, muito aprendizado em pouco tempo, que depois chegou no seu platô. E aí Deus me permitiu experimentar algo novo. Eu recebi a proposta para fazer uma sociedade com o Ricardo Rocha e alguns amigos, meu irmão também fez parte, amigos muito queridos,
Continuei como voluntário na igreja ajudando e mais uma nova fase de crescimento, que também chegou no seu platô. E Deus foi construindo essa história. Não uma história de abandonos, pelo contrário, uma história de ligações, de tudo, como diz o tio Alexandre e a tia Cíntia, interligado e no controle. Deus ligando todas as pontas, fazendo com que cada coisa cooperasse para a próxima etapa. Eu estou te contando isso não é para fazer graça, porque como eu disse, quando eu olho as pessoas de sucesso, não é sobre ser melhor do que alguém, não é sobre eles serem melhor que nós, sobre o meu testemunho ser melhor que o seu, de forma alguma, nada a ver. É para te incentivar e te ajudar a entender que você também é capaz. Que isso que Deus tem para mim, Ele tem para você. Basta você ser constante e você ser encontrado aprovado por Ele nos processos, aprovado na disciplina, na decisão, aprovado, assim como Ele disse para Josué, seja forte, seja corajoso, avance, não fique estacionado em desculpas, não fique se martirizando, se vitimizando, de alguma forma tentando ser o coitado da situação, querendo que as pessoas tenham pena de você. Todos nós passamos por desânimo, todos nós temos as nossas depressões, todos nós ficamos tristes às vezes, todos nós pensamos em desistir. Eu já desisti de muita coisa, eu deixei muita coisa por terminar e até hoje eu luto duramente para permanecer firme naquilo que eu me propus. E deixa eu te falar, é uma luta constante. Estou gravando isso aqui para você, não dizendo que é fácil e nem dizendo que eu cheguei lá, mas para te dizer que eu entendi isso. Isso tem aberto os meus olhos e me dado força no caminho, nas decisões. O Espírito Santo tem me ensinado nessa jornada e esse mesmo Espírito que habita em mim também habita em você. Convide Ele para dirigir a sua vida, para te ajudar nas suas decisões. Convide Ele para sondar o seu coração toda vez que você estiver prestes a iniciar algo ou a desistir de algo. Esteja alinhado com a vontade do seu Pai, que ela é boa, perfeita e agradável para você. Mas para que isso tenha algum efeito na sua vida, é importante você refletir. E nesse processo de reflexão, eu quero que você escreva aqui. Você conhecia algum desses dois gráficos, desses dois desenhos, dessas duas ilustrações? Você já tinha ouvido falar disso ou não? Escreve para mim, conheço, nunca ouvi falar. E agora que você já conhece, isso faz sentido para você? Você se vê em qual desses momentos? Você está no platô? Você está no crescimento? Independente de qual fase que você está, é importante você ter a consciência que se você está no crescimento, você também vai chegar no platô. E nesse momento não desista, não pense que tem algo de errado com você. E se você já está no platô, permaneça firme porque com certeza você vai chegar numa nova onda de crescimento. E como nós falamos anteriormente, naquela curva, não abandone os sonhos que Deus colocou no seu coração quando você passar pelo vale do desespero. Porque assim como Davi disse no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. O Espírito Santo vai te conduzir, te consolar, te dar forças para que você passe desse vale do desespero e entre no otimismo informado e comece a entender, aprender, desenvolver e alcançar tudo aquilo que Deus tem para você. Essa é a hora de você me ajudar agora. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que vai fazer diferença na vida delas ter acesso a essa informação. Não retenha, pelo contrário, seja bênção na vida das pessoas. E é claro, não deixe de curtir e se inscrever. Tudo isso com muita dependência de Deus, com muito temor, mas também assumindo a sua responsabilidade, a sua parte nisso tudo. Ele não vai fazer aquilo que é para você fazer, aquilo que é para você se desenvolver, aquilo que Ele colocou e permitiu na sua vida como um processo de crescimento. Mas Ele nunca vai te abandonar. Ele sempre vai estar do seu lado, te dando força, direção e sabedoria. E assim como Paulo disse, nós não somos tentados por nada maior do que aquilo que nós conseguimos suportar. Então eu quero te falar agora, não se vitimize, porque nenhum desespero é maior do que você consiga suportar e vencer. E eu digo isso te animando, dizendo que você sim é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você vai conseguir se animar, você vai conseguir se recompor se você está passando por um momento difícil. E se você já está numa fase boa, você vai permanecer nessa consciência e também ajudando outras pessoas a entender isso, a tirar as pessoas desse desespero, trazendo consciência para elas daquilo que é o plano de Deus. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre você e que o Espírito Santo te conduza em cada uma das suas decisões.
Não confie na força do seu braço, mas também não seja negligente. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. E tudo que Ele tem para nós há de se cumprir. Se esse conteúdo falou com você, por favor, curta, deixe seu comentário. E não deixe de encaminhar para uma pessoa que precisa dessa palavra. Quantas pessoas começam e não terminam? Quantas pessoas desistem à beira do caminho? Encaminhe esse vídeo para essa pessoa, para que ela possa entender e avançar. Deus te abençoe, que você viva, sonhe, realize os planos de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus.